Pastor Sebastião Carlos. O texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar contigo hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, e levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não é só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o haveria de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Muito bem, meu amigo, essa é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Existem outras, mas essa é muito interessante, porque numa reunião, num jantar, numa ceia, Jesus reúne os seus discípulos para participar da mesa, da refeição, provavelmente a última refeição que Jesus teria com os seus amigos, seus discípulos, seus seguidores. E o local era o que menos importava, mas eles estavam, digamos que,
de refeição. Não sei se copa, se cozinha, mas ali era o salão de uma residência em Jerusalém. Mas o mais interessante era o que Jesus desejava compartilhar com eles. O que é que Jesus queria passar para os discípulos? Como eu disse, o local era o que menos importava, mas aquele refeitório, aquele lugar de sentar e comer, ficou marcado. Porque Jesus sabia que logo ele haveria de enfrentar a morte. É claro que ressuscitaria e depois voltaria para junto de Deus, o nosso Pai. Mas era necessário ali deixar um legado, um exemplo, deixar ali para os discípulos uma direção. E como eles estavam andando com Jesus há apenas 3 anos, sendo discipulados por Jesus, eles ainda não estavam prontos para ficarem sem Jesus. Porque Jesus, como líder, como, digamos assim, o cabeça, eles estavam amparados em Jesus. Eles estavam, digamos assim, escorados em Jesus. Mas Jesus, em tudo que fazia, deixava para eles exemplo, deixava lições, deixava para eles ali algum aprendizado que ao longo da sua jornada eles iriam utilizar. E por que essa pressa de ensinar? É claro, Jesus seria crucificado, Jesus seria morto, como já disse, ressuscitaria, mas não ficaria com eles. Eles teriam que seguir sozinhos, ou de 2 em 2, ou um grupo pequeno. E estes exemplos, esta identificação, teria que estar com aqueles que estavam junto de Jesus ali naquele refeitório. Ora, foi dessa maneira que poderia ter se orgulhado Jesus, claro, por ter cumprido a sua missão aqui na terra. Mas o que ele fez foi, na minha opinião, surpreendente. Pegou uma toalha, uma bacia com água, começou a lavar e a secar os pés dos discípulos. Mas se nós formos observar algumas passagens bíblicas, como de Caná da Galileia, por exemplo, o casamento, o primeiro milagre de Jesus, você vai entender, meus irmãos, que as pessoas que para adentrar a sala ou o local da celebração das bodas, neste caso o casamento, eles teriam que se purificar. Ou seja, lavar os pés, lavar as mãos, lavar o rosto. Não é para poder adentrar ao local onde seria celebrado aquelas bodas, aquele casamento. Ora, eles estavam à mesa e era muito lógico, seria até normal que eles tivessem feito isso antes de adentrar o refeitório, lavando seus pés, suas mãos, para sentar-se à mesa. Não seria normal? Não seria um hábito cumprido? Seria. Seria absolutamente normal que todos os 12 fossem, se lavassem, se preparassem para a refeição com Jesus. Até aí nenhuma novidade. É que tem coisas que a gente acha que é repetição, que a gente acha que são
são coisas que a gente faz até repetidamente e que, de repente, acaba não tendo importância nenhuma, porque a gente já está acostumado, já virou hábito. Mas eu quero chamar a sua atenção que, surpreendentemente, Jesus toma uma atitude durante a refeição, durante o jantar, e ele pega uma toalha e uma bacia com água e começou a lavar e a secar os pés dos discípulos. Sabe o que Jesus fez ali? Jesus simplesmente se rebaixou sendo Deus. Naquele momento, ele estava prestando um serviço normalmente executado pelos serviçais, por pessoas que faziam isso, lavavam os pés e as mãos das pessoas que chegavam nas casas, nos locais. Havia gente para fazer isso. Inacreditável, mas é verdade. Ou seja, Jesus faz um trabalho que, para quem olhasse, diria: nossa, que trabalho é esse? Ele não tem que estar fazendo isso. Ele não precisa fazer isso. Ele não deve fazer isso. Isso vai manchar a reputação dele. Ele está se prostrando diante de gente que ele não precisa dar satisfação nem fazer isso. Esse seria o pensamento humano. Esse seria o nosso julgamento. Aleluia. Mas acontece que Jesus ali, ele estaria perpetuando algo que chegaria até mim e a você nos tempos de hoje. Ele se rebaixou, prestando um serviço que não era seu, normalmente executado por pessoas, digamos que desclassificadas, pessoas de baixo nível, a fim de ensinar os discípulos que, se eles realmente quisessem segui-lo, era isso que deveriam fazer, igual ao que ele fez. Não estou entendendo, pastor Sebastião. Jesus queria dizer para eles, aliás, queria não, disse: sejam humildes e sirvam o seu próximo. Entre outras coisas, o que Jesus estava fazendo ali, meus amigos, era exatamente isso: desçam da sua sandália da arrogância e sejam humildes. Pois é, o orgulho, ele está presente em todos os segmentos da sociedade, ou não? Porque, veja só, você compra um carro, gosto de citar isso, você compra um carro, mesmo ano, mesmo modelo, mesma marca, exatamente igual, mesma potência, freio a disco nas quatro, ar-condicionado, tudo exatamente igual, mas o meu é melhor do que o seu. Orgulho. Então a gente encontra nos setores, em vários setores da sociedade dos dias de hoje, pessoas que são movidas pelo orgulho, pela vaidade. Agora, uma coisa eu quero deixar claro: ser humilde nem sempre é fácil. Não. Porque humildade não é quando eu quero sê-lo.
Não, não é quando você quer ser humilde. É uma característica da sua personalidade. Quem nasceu humilde vai ser humilde. Entenda bem uma coisa, eu não estou falando de pobreza. Eu não estou falando de falta de condição cultural. Ah, ele não pôde estudar, então ele é humilde. Não estou falando disso. Humildade é uma característica da formação do caráter da pessoa. E só Jesus pode quebrar esse orgulho que muitas vezes nós nascemos com ele. Tem gente que já nasce humilde. Tem gente que tem um coração que não cabe no peito. Mas tem gente que já nasceu arrogante, prepotente, pedante. Então, eu fico analisando, vendo os procedimentos de Jesus, porque ele trilhou o caminho mais difícil. E agora ele desafia os seus seguidores a ir nessa mesma direção. Ele não só está dizendo para os discípulos, sede santos como eu sou santo. Não, ele está dizendo, sede humildes, assim como eu sou humilde. Agora, olha só isso. Pedir humildade para Pedro, tá de brincadeira. O velho Pedro não ia dar bom, não ia acontecer. Mas deu bom. A gente vive num tempo que tudo é ostentação. E ostentação com humildade, vamos classificar dessa maneira, é água e é óleo. E essa maldita dessa ostentação chegou até os nossos púlpitos. Chegou nas igrejas. Não é na minha, não é na sua, são em todas. Chegou. E sabe por quê? Porque o espírito da humildade de Cristo saiu. Aleluia! Saiu. Vamos ver então. Aquele moço, aquele jovem que você conhece, chega até Jesus e diz para ele, olha, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não chegou com espírito de humildade? Chegou, Senhor. E Jesus disse para ele, olha, você conhece os mandamentos? Conheço, Senhor, desde a minha infância, da minha meninice. E Jesus cita para ele os mandamentos, não matarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás, e assim por diante. Jesus cita os 10 mandamentos para ele. E ele diz, tudo isso eu sei. Então Jesus diz para ele, olha, está te faltando somente uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens. Mas pastor Sebastião, isso não se enquadra. Se enquadra, sabe por que se enquadra? Porque ele chegou humilde, mas não permaneceu humilde. O que ele possuía fez grande diferença na sua escolha. Ele preferiu não permanecer humilde. Aleluia! Nós podemos tirar grandes ensinamentos desta passagem bíblica, deste jovem. Então, veja uma coisa. Somente dessa forma, somente dessa maneira, nos exemplos de Jesus, na conduta de Jesus, podem se identificar com aqueles que caminham ao seu lado na estrada da vida. Jesus fez isso ao tornar-se humano e viver no meio do povo. Como?
demonstrando compaixão pelas pessoas. Compaixão. Sabe quando nós temos compaixão? Quando a gente vê guerras como nós estamos vendo. Quando a gente vê catástrofes como nós estamos vendo. A gente se reúne, se une, levanta donativos, levanta meios financeiros e materiais para enviar para as vítimas. E no resto do tempo? E no resto do tempo da nossa caminhada? Você já parou para pensar que existem pessoas dentro da sua igreja ou na sua circunvizinhança que têm a necessidade que você não enxerga? Como assim, pastor? Você passa por ela com o queixo erguido e de repente não tem a humildade sequer de cumprimentá-la. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem? Como vai? Tá tudo legal com você? E a vida? Como está? Meus irmãos, nós precisamos entender aonde nós estamos e o que Jesus quer fazer através de nós. Jesus quer fazer algo extraordinário através de você. Mas para fazer algo extraordinário através de você, você precisa sair da onde você está. Aleluia! Sabe quando é e como é que você vai se identificar com Jesus? Quando você fizer o que ele fez. Aleluia! Pois é, quando você pegar a toalha, uma bacia d'água e começar a lavar os pés do seu próximo. Ô pastor, mas ele não sabe tomar banho, mas o exemplo é esse. Aleluia! O exemplo que Jesus nos deu de humildade é esse. É servir o próximo com humildade. Porque muitas vezes nós precisamos descer aonde aquela pessoa está. E às vezes ela está no chão. Às vezes ela está no poço. E muitas vezes nós precisamos descer no poço. Aleluia! Muitas vezes nós precisamos descer na condição em que aquela pessoa está. E olha que Jesus não escolheu ninguém. Naquela época, Jesus poderia ter dito para aquele jovem: olha, vem com o seu dinheiro mesmo, vem com todo o seu patrimônio. Quando der tempo você vende. Não poderia? Poderia. Jesus não poderia, por exemplo, ter dito para Judas: olha, Judas, você vai me trair. Mas não tem problema não. Porque eu já ia ser crucificado mesmo. Não poderia ter dito? Poderia, não poderia? Mas sabe de uma coisa? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Essa é uma realidade inconteste. Então veja o que Jesus fez. Jesus, por exemplo, ele dialogou com aquela samaritana que era desprezada pelos judeus por causa da sua origem. Ele perdoou uma mulher apanhada em adultério. Ele alimentou milhares de pessoas, realizou muitos, mas muitos milagres. E de repente a gente quer ser um crente melhor, olhando por cima, quando na verdade nós temos que colocar a humildade à frente, porque a humildade precede a honra. Aleluia! O fato de você ser
um pastor, um bispo, um apóstolo não lhe torna melhor do que ninguém. O fato de você ser uma pessoa bem situada economicamente não lhe torna melhor do que ninguém. Vai feder do mesmo jeito. Pois é. O fato do seu carro do ano ser estiloso, tunado, não torna você melhor do que ninguém. Somos exatamente todos iguais. Sabe o que Jesus quis passar para nós? Um espírito que muitos não têm. O da humildade, o da gratidão, o de servir. Aleluia! Então, presta atenção, por meio da sua morte, na cruz do Calvário, ele se identificou com toda a humanidade. Assim, quem conhece a cruz, quem reconhece a cruz, que suas atitudes desagradaram a Deus, e com fé entrega sua vida a Cristo, é perdoado e recebe a vida eterna. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum outro personagem com espírito de humildade como Jesus. Aleluia! Você quer ver aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia, e Jesus passando próximo à casa daquela mulher, com uma multidão, eu não sei quantas pessoas tinham, mas nas minhas pesquisas, eu pude verificar que alguns escritores, poderia lhe citar aqui pelo menos 4 nomes de pessoas que têm estudos nesta área, julgam que Jesus estava sendo seguido por aproximadamente 25 mil pessoas. Você sabe o que é isso? E de repente aquela mulher toca no vestido da oração, no manto da oração, no talite de Jesus, na capa, e ele para todo mundo. Alguém me tocou. Pedro disse para ele: como é que você sabe, Jesus? A multidão te aperta, te espreme, te oprime, tu diz: alguém me tocou. Jesus disse para ele: eu sei porque de mim saiu virtude. A virtude a qual Jesus se refere é excelência moral. A humildade fazia parte de Jesus, porque ele poderia continuar seguindo, andando, prosseguindo para onde ele iria. Ele ia para Naim, ou melhor, ele tinha saído de Naim e ia para a casa de Jairo. O sacerdote Jairo. Eu tenho que ir na casa de Jairo, e alguém puxou aqui o meu manto aqui da oração, o meu talite. Eu vou parar nada. A hora que der tempo a gente atende. Olha o Espírito de Jesus. Em primeiro lugar estava a servir com humildade. E eu digo para você com dor no meu coração, infelizmente muitos cristãos pensam que estar perto de Deus significa afastar-se de pessoas. Sabe como é que é? Aleluia! Parece que significa estar cada momento mais longe. Mas eu penso que a intimidade com o Senhor deve ser a motivação para que os seus filhos se identifiquem com aqueles que precisam
de um pouco de carinho, um pouco de atenção, uma mensagem de paz e de conforto. Quem é que pregou para você? É quem parou para te ouvir. No meu caso foi a minha mãe. Eu poderia muito bem não ouvir, mas eu ouvi. Aleluia! Quem é que pregou para você? Sabe por que o evangelho chegou até aqui? É porque alguém que não lhe conhecia e não lhe conhece, quem sabe morreu sem lhe conhecer, se sacrificou para trazer o evangelho, para propagar o evangelho, para que ele chegasse até nós hoje. Aleluia! Só que essa identificação muitas vezes está muito longe de nós, por causa de um negocinho chamado egoísmo. Primeiro nós, depois os outros. Aleluia! Primeiro eu, se der os outros. Então aí a gente chega na Páscoa e compra um montão de ovinho de Páscoas para distribuir nas comunidades, não é verdade? E para ouvi-los, quem é que ouve? Aí chega no Natal, faz-se aquele mutirão de pessoas para comprar brinquedinho para as crianças, não é, nas comunidades. E no resto do ano, faz o quê? Prega para quem? Abraça quem? Pergunta para quem? Tem o que comer? Ora para quem? Aleluia! Passa na rua, faz de conta que nem viu, porque não é problema meu. É problema social, é problema do governo. E às vezes ela está no seu caminho assim, como esta mulher do fluxo de sangue estava no caminho de Jesus. Aleluia! Agora, nós temos um grande desafio. E o nosso maior desafio é seguir o exemplo de Jesus. Aleluia! Seu maior desafio não é falar em línguas, não é rodopiar, fazer aviãozinho, pular, saltar, falar em mistério, revelar. Não é não. Nosso maior desafio é seguir o exemplo de Jesus, a nos identificarmos com as suas causas. Aleluia! Com humildade. Sirvamos as pessoas ao nosso redor. Ei, pastor, tu não é vice-deus, não. Ei, apóstolo, tu não é vice-deus, não. Ô presbítero, ô tocha, ô fogo puro, tu não é vice-deus, não. Tu é servo. Tu não pode esquecer que tu é servo. Ô tocador, ô cantora, minha irmã cantora, meu irmão cantor, que abala as estruturas aí dos congressos. Tu não é vice-deus. Aleluia, tu é servo. Aleluia. Ei, você que está aí no microfone da sua rádio, tu não é vice-deus, tu é servo, está aqui para servir. Aleluia. Lembra quando Jesus disse para aquele moço: olha, então, já que tu conhece os mandamentos, só está te faltando uma coisa: sirva ao seu próximo. Eita glória! Você vai pegar tudo que você tem, vai vender e vai distribuir entre os pobres, os necessitados. Sirva-os primeiro. Aí tu vem e segue-me. Pois é, olha o grande desafio: seguir Jesus. Olha o que o Senhor colocou na ordem das prioridades na vida daquele mancebo, daquele jovem de qualidade. Serve primeiro, vem e segue-me. Aleluia.
Sirva as pessoas ao teu redor, vende tudo. Pega o dinheiro, distribui entre os necessitados, serve eles. E vem andar comigo. Adiantou tudo isso? Não. Não era nele, não era dele isso. Isso não era dele. Não estava nele isto. Tem muitos que gostam de pregar, tem muitos que gostam, não é, de cantar, tem muitos que gostam de comandar, mas imitar Jesus inclui ser humilde e inclui também servir aos outros com amor. Aleluia! Imitar Jesus inclui ser humilde, servir aos outros com amor. Aleluia! Vejo grandes líderes aí, homens que estão à frente de grandes igrejas, de carro blindado, até aí nada contra. O problema não é esse. O problema é que eles esquecem de onde vieram e o chamado que Deus tem na vida deles. Esse é o grande problema. Aleluia! De Jesus ali, nada. Glória a Deus. Mas diante do Senhor, naquele grande dia, Senhor, eu ganhei 5.000 almas para Jesus. Numa noite só. Eu expulsei demônios. Eu curei através da oração. Apartai-vos de mim. Esse é o grande problema. Podemos ser recusados exatamente pela falta de humildade e pela falta de amor para com o nosso próximo. Aleluia. Tem próximo que é cascudo, né? Tem próximo que é difícil. Tem próximo que você fala e ele nada. Mas a Bíblia também diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Tá aí, ó, com amor. E não é um amor erótico, não, né? Vamos dividir bem as coisas e deixar bem claras aqui. Aleluia. É amor ágape, amor de Deus, amor fraternal, o que é muito importante. E saiba que o legado de Jesus é para ser seguido. Ei, minha irmã, é para ser seguido, meu irmão, é para ser seguido. Aleluia. É para ser imitado, pastor. É para ser imitado. Sede meus imitadores, diz Paulo. Sabe aquele Saulo que foi transformado em um Paulo? Antes, como Saulo, era um matador, perseguidor de cristãos. Depois passou a ser imitador. Por quê? Porque estava identificado com Cristo. Aleluia. Não adianta pregar bem. Não adianta. Não adianta ser avivalista. Não adianta levantar multidão se nos bastidores não tem compaixão, não tem amor e não serve ninguém. João 13,15 diz assim: e eu lhes dei o exemplo. Olha o que Jesus está dizendo: para que vocês façam como eu fiz com vocês. Você tem essa responsabilidade, minha irmã, meu irmão, meu amigo. Você tem essa responsabilidade por uma razão muito simples: você é de Deus. Minha irmã, você é de Deus. Amigo, você é de Deus. Eu oro por você agora, para que este Espírito de Jesus
do amor, da humildade fraternal venha até a sua vida. Meu Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença eu me encontro, eu quero aqui, Pai, apresentar os amigos, os irmãos, os ouvintes, meu Deus, aqueles que caminham contigo, os salvos, os que estão chegando agora na fé, meu Deus, para que recebam este espírito de humildade de Jesus. E nós possamos, na essência da palavra, sermos servos. Porque servo é aquele que serve. Senhor é aquele que atende à necessidade do próximo. E o maior mandamento, o próprio Jesus disse: ama ao teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento. Sermos identificados com Jesus através dos atos e não através das palavras que falamos. Através daquilo que fazemos, como Jesus fez, e isto nos assemelha a Ele, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos identificados como Jesus foi, através do próximo, através da humildade e através do serviço. Ó Deus, através de servirmos, Senhor, sempre, em nome de Jesus. Amém.